Olá, boa tarde, bem-vindos ao canal Varão em Portugal. Estou aqui, em primeira mão, para passar as minhas primeiras impressões sobre a minha vinda a Portugal. E já de início, dizer que eu estou gostando, né? Apesar da saudade, apesar das dificuldades, mas estou aqui para passar, né, as primeiras impressões e passar algumas dicas, né, para ver se consigo ajudar também algumas pessoas. E vou contar um pouquinho da minha história. No início, né, eu tirei o passaporte. Foi bem fácil, entrei no site da Polícia Federal, preenchi os dados, passei todas as minhas informações, paguei a taxa e fui lá fazer a entrega dos meus dados e tirar foto. Isso aí foi fácil. Eu acredito que cada pessoa que consiga ler ou até mesmo pedir ajuda a alguém consiga fazer isso de uma forma fácil. O início da jornada mesmo inicia dia 10 de julho. Por que dia 10 de julho? Dia 10 de julho foi o dia em que eu entrei em contato com uma empresa chamada Victor Viagens. Já não estou sendo patrocinado por eles, mas já deixo já o alerta aí, se eles quiserem patrocinar, né, já vou indicar eles nos meus próximos vídeos. Esse aqui é o primeiro, mas vou fazer mais. E dei início ao procedimento de visto, né? E aí, nesse procedimento, já foi feito também o recolhimento dos documentos essenciais, né, para esse procedimento. No dia 5 de agosto, eu fui aos Correios. Fiz a postagem desses documentos. No dia que eu postei, eles me passaram um código de rastreio. Comecei a analisar, né, desde o dia da postagem, que dia iria chegar na VFS de Salvador esses documentos. Percebi que houve um atraso e esses documentos foram chegar no dia 12 de agosto. Após a chegada na VFS, o nomezinho complicado. Após a chegada na VFS, em menos de 15 dias, eu acredito que foi exatamente 12 dias, passou pela triagem e foi direto para o consulado português. Não sei se foi em Salvador ou se foi em Recife, mas foi direto para o consulado. Eu acredito que foi em Salvador mesmo. No consulado foi exatamente 33 dias corridos até a aprovação. No total, acredito que foi cerca de 57 dias corridos, desde o início até a aprovação, ou 60 dias, né? Então acredito que entrou dentro dos prazos especificados pelos órgãos responsáveis, né? Foi bem rápido, eu achei. Acredito que passou dentro do prazo e fiquei bastante feliz, né? Criei bastantes expectativas, ansioso, mas também pensativo em como seria essa nova etapa, essa nova jornada. Assim, essa foi a primeira etapa, né? Falar os meus primeiros passos. E aqui agora, né, é passar uma dica. Faça tudo com planejamento. Planeje antes, porque
porque planejar é essencial. E acima de tudo, além de planejar, coloque tudo nas mãos de Deus. Como vou até recitar aqui a Bíblia, se eu não me engano, Eclesiastes 3:3, para tudo há um tempo determinado debaixo dos céus, e Deus ele tem um controle de tudo, do tempo, né? E quero passar para os telespectadores que, colocando na mão de Deus, o sucesso da aprovação do seu processo vai ser garantido, porque você não vai confiar na mão de pessoas, na mão de homens, e sim na mão de Deus. Mas enfim, vou contar um pouco da minha história também, né, nesse trajeto de dicas e planejamento, porque assim, eu sempre tive o sonho de empreender, né? Desde a minha infância, sempre fui aquela pessoa que vendia um produto, né, e sempre passei a trabalhar. Desde os meus 12 anos de idade, sempre tive essa minha mente aberta para poder fazer algo que me desse algum tipo de retorno. Mas enfim, num determinado período da minha vida, eu me encaixei numa empresa muito respeitada no interior da Bahia e fui muito grato, primeiramente a Deus, a minha mãe, que fez orações por mim e dedicou uma parte da sua vida a mim, e também a um grande amigo, né, que a gente já se conhecia desde a minha época de criança, e ele me ajudou também a me ingressar nessa empresa. Essa empresa se chama Interline, né? Não sei se eu já citei, mas eu vou citar novamente se caso eu já citei. E no interior da Bahia ela é uma empresa até grande, respeitada. A sede dela está situada em Guaratinga, né? E lá onde eu morava, no interior, chamado Pirajá, no interior de Itamaraju, ela, se eu não me engano, tem cerca de mais ou menos 800 clientes, e ela cresceu bastante, né? Fiz o possível para estar ajudando, e sou grato também a Deus pela vida dos meus ex-patrões, né, que me cederam essa oportunidade de estar ajudando eles naquela empresa. E assim, como eu falei, conheci um grande amigo nessa empresa, né? Até mesmo antes de eu entrar nessa empresa já conhecia, e ele me deu essa força. E nesse período, né, que eu me ingressei na empresa Interline, ele foi embora para Portugal. E ele passou esse período que ele veio para Portugal, 3 anos me chamando para poder estar dando esse passo nessa nova jornada. E sempre rejeitei, sempre falei, vamos pensar, vamos ver, sempre falando coisas assim para adiar. Até que no último ano que ele me chamou, eu falei, vamos orar. E coloquei nas mãos de Deus e dei entrada nesse procedimento. Como eu falei, né, anteriormente, foi 57 dias corridos, e em menos de 15 dias já tinha passado pela triagem, e 57 dias a aprovação. Mas assim, vim para cá, para Portugal, já estou aqui. Como eu disse, passei pela empresa Victor Viagens, foram excelentes, me deram um bom atendimento, me assessorou, não sei nem se essa palavra existe, mas me deu uma assessoria legal e me ajudou bastante,
me passou todos os detalhes que eu precisava para poder dar início a essa jornada. Uma outra empresa que me ajudou bastante foi a agência, o Anderson Viagens. Essa agência, ela foi a que me vendeu a passagem aérea. Me vendeu a passagem pela Azul. Gostei bastante da experiência, né, de viajar pela Azul. A Azul, ela me deu um suporte legal, um bom atendimento. E a Anderson também, um ótimo atendimento. E me forneceu também acesso à sala VIP e tal. Foi gratificante, né, ter comprado a passagem com eles. E, assim, as primeiras impressões de Portugal. Portugal é muito bonito. Tudo é muito barato mediante ao salário português. Entendeu? Mas para quem vem do Brasil com o dinheiro, né, o real brasileiro, tem que ter cuidado, porque o real não é valorizado. Já começa por aí. E o real vai embora muito rápido, mediante a situação da nossa moeda. Quando você converte para comprar qualquer coisa, você vê o dinheiro ir embora em dentro de segundos. Por isso você tem que pensar bem antes de dar um passo como esse e trazer o máximo de dinheiro possível, planejar e buscar uma rede de apoio, seja ela de amigos, familiares ou até mesmo de pessoas que se dispõem a te ajudar, porque você vai precisar, você vai depender de pessoas. Coloque seu orgulho de lado, entendeu? Por mais difícil que seja, você vai depender de alguém, de um ombro amigo, ou de um familiar, ou até mesmo de alguém que vai se dispor a te ajudar. Nesse início eu precisei, né, além do visto, né, que eu já tinha em mãos, precisei tirar o NIF. É um documento fácil. E uma dica que eu dou para quem está vindo do Brasil para poder chegar em Portugal: já tenta agendar para tirar o NIF em Portugal na data depois que você chegar, que fica próximo, entendeu? Tipo, eu cheguei aqui no dia 4 de novembro. Se eu tivesse agendado do Brasil, talvez eu conseguiria agendar para a próxima segunda-feira. Eu cheguei dia 4, se eu não me engano, dava numa terça-feira ou na quarta-feira. E aí, para a próxima segunda-feira, já conseguiria agendar para próximo, né? Para poder tirar o NIF mais rapidamente. Você iria poupar tempo. Só que quando eu cheguei aqui, passei a saber as informações necessárias, né? Não consegui agendar para um dia próximo. Aí eu tive que esperar umas 2 semanas. E esperei, consegui tirar o NIF gratuitamente. Já estou com o NIF em mãos. E mediante isso aí, nesse período que eu cheguei até a presente data de hoje, dia 20 de novembro, saí jogando currículo. Entrei nos sites mais famosos daqui da região de Portugal e entreguei os currículos. Esse amigo que eu falei, né, anteriormente, ele me ajudou bastante, tá me ajudando, tanto que eu tô na casa dele. Ele foi um dos que me forneceu uma rede de apoio grande. Sou muito grato a Deus pela vida dele, pela família dele. Os outros amigos tentaram me ajudar da melhor forma possível, me dando dicas, informações, e agreguei tudo isso para poder ter a melhor experiência possível em Portugal. As pessoas que vêm para a Europa, Portugal em si,
acha que vai obter riqueza facilmente. E não é assim. Ninguém vai te dar nada de mão beijada. O trabalho que você vai fazer não vai ter os maiores benefícios possíveis. Claro que vai ter alguns benefícios. Você vai trabalhar, você vai ganhar em euro, mas você tem que correr atrás. Você não pode esperar cair do céu. Enfim, se você planejar, você pode, passo a passo, alcançar a estabilidade e passo a passo conseguir a riqueza que você espera e almeja. Eu, no meu caso, eu nunca almejei riqueza, mas sempre tive um pensamento no futuro, em proporcionar um bem-estar para minha família, em ter condições suficientes para poder oferecer o melhor para os meus filhos, para minha esposa e fazer de tudo por eles. E vejo que Portugal é uma oportunidade, é uma porta, né? Como muitas pessoas falam que Portugal é a porta de entrada, não só para oportunidades de trabalho, mas também para a Europa no geral. E como eu falei aqui, nada cai do céu ou vem de mão beijada. Você tem que correr atrás. Eu no início do vídeo não me apresentei, né? E aí agora vou fazer um resumo também de tudo o que eu já falei. Meu nome é Elisnan, tenho 27 anos. Vim para Portugal com muitas expectativas, também no intuito de proporcionar algo melhor para minha família, porque no Brasil a gente vê as coisas tudo muito caro e a gente quer comprar um carro, quer comprar uma casa, quer comprar uma moto ou até mesmo um terreno e nada disso a gente consegue porque os preços estão lá em cima, fora de um valor que a gente consiga alcançar. E vim para Portugal, né, como eu falei antes, no intuito de poder proporcionar uma qualidade de vida melhor para a minha família. E percebi que Portugal também, a questão de documentação, por mais dificuldade que tenha, a gente consegue ter uma certa facilidade para resolver e correr atrás para poder ficar de forma legal dentro do país. Esse também foi até um dos motivos para mim escolher Portugal. Tirei o passaporte, solicitei o visto, cheguei em Portugal, fui atrás de agendar o NIF. Consegui agendar o NIF, foi muito fácil, né, depois desse agendamento, para poder receber o NIF. Agendou no site, cheguei lá no órgão, me chamaram, após me chamar, pedi o passaporte com o visto, meu anfitrião, meu amigo, estava do meu lado, me ajudando. Eles pediram também os dados dele e ele estava lá, para ser o meu representante fiscal. E nisso ele assinou lá e menos de 15 minutos já saí de lá com o NIF na mão. Nesse período que eu cheguei, até a presente data, que hoje é 20
de novembro, eu entrei nos sites portugueses de procura de emprego e saí distribuindo o meu currículo em várias vagas. E sempre que eu tive a oportunidade de estar andando pelas ruas de Leiria, né, até mesmo do lugar onde eu tô, chamado Caldas da Rainha, eu saí distribuindo currículo pessoalmente também. E nesse período tive 2 entrevistas, uma no dia 10. A do dia 10 eu não optei por ela porque percebi que o contrato não era favorável para me correr atrás das próximas documentações que eu iria precisar, né, para os próximos passos nessa jornada. E a outra entrevista foi no dia 14, bem recente. Então, assim, fiz essas entrevistas, né, eles me perguntaram algumas coisas, eu falei, né, e hoje, dia 20, posso dizer, sou contratado de uma empresa, né, na mesma área a qual eu entrei lá no Brasil. Na área que eu entrei lá no Brasil, a empresa que eu falei no vídeo chama-se Interline. Essa empresa Interline é uma empresa voltada a telecomunicações. E aqui em Portugal entrei na mesma área, na rede de telecomunicações, distribuição de internet, manutenção de equipamentos. E sou contratado já, né? Amanhã, dia 21, já vou sair acompanhando alguém para poder estar conhecendo a empresa, o trabalho e fazendo o possível para aprender, né, a profissão. Porque por mais que você trabalhou no Brasil, conheça a área das telecomunicações, quando você chega num país diferente ou até mesmo numa cidade diferente, algumas coisas mudam, né? A forma de você chamar alguns equipamentos, até mesmo a forma de você conversar com algumas pessoas. E para concluir esse resumo, tem a questão cultural do país, né, que muitas pessoas têm que levar em conta. Português brasileiro e o português de Portugal é diferente em algumas coisas. E como eu falei antes, planeje, venha com o máximo de dinheiro possível, converse bastante, né, com seus amigos que estão fora do país, se você tiver, ou até mesmo pessoas que você conhece que estão fora do país. Crie uma rede de contato, uma rede de apoio para que você possa obter o máximo de informações possíveis antes de você dar esse passo. Como eu já tinha, isso me facilitou, né, bastante, porque eu tenho primos, amigos, pessoas próximas a mim que fizeram o mesmo que eu estou fazendo, deram esse passo para tentar dar o melhor de si em outro país, para proporcionar uma vida melhor para sua família, para os seus filhos e até mesmo para aqueles que ele possa estar estendendo a mão. E converse bastante se você for casado, né? Eu conversei bastante com minha esposa, conversei o máximo possível para poder estar falando com ela que eu não estou indo à toa, né? Eu estou indo em prol dela, dos meus filhos, e quero lutar por eles, né? Estou aqui para mudar, né, a perspectiva que a gente tinha no Brasil, apesar das dificuldades que a gente vai passar, porque a gente não está mudando de cidade, a gente não está mudando de estado dentro do Brasil, a gente está mudando de país. E para isso você precisa pensar muito bem. Isso aí é sair da sua zona de conforto, é você confrontar o seu próprio ego,
as suas próprias vontades, porque você está dentro do seu país de origem, confortável, trabalhando, ganhando um salário, tendo uma certa estabilidade, para você abandonar tudo isso e ir para outro país, né? De certa forma, aventurar, mesmo você tendo uma rede de apoio te ajudando, igual esse colega que eu tenho, esse amigo que eu tenho, né? Eu chamo ele até de irmão, porque ele sempre me ajudou bastante e a gente acabou tendo uma afinidade muito grande. Mas enfim, ele me indicou dentro da empresa que ele trabalha, uma multinacional grande, chamada Digi, né? Essa empresa é romena. Só que eles não me contrataram. E eu não iria ficar aguardando uma possível chamada dessa empresa. Porque mesmo com a indicação, ele não é um dos patrões, ele não é um dos supervisores, a qual pode chegar e fazer acontecer. Eu corri atrás também, né, entregando currículos, fiz acontecer. Hoje eu sou contratado pela uma empresa também grande aqui, que é até concorrente da empresa desse amigo que eu tenho. E você tem que fazer acontecer, você tem que correr atrás, porque nada vai cair do céu nas suas mãos. Se você quer trabalhar, você tem que se empenhar, tem que correr atrás. Você tem que fazer por onde. As coisas se conquistam devagar, com persistência. E você tem que se esforçar para isso. Planejar, criar uma rede de apoio e fazer de tudo para acontecer. Porque você vai estar num país diferente, mas Deus está no controle de tudo. Não esqueça disso. Você tem um Deus que cuida de você. E esse Deus, ele é o dono do ouro e da prata, né? Ele tudo criou. E dentro da minha perspectiva, dentro da minha fé, né? Eu sou cristão e não tenho vergonha de dizer isso. Já tive quando adolescente, mas percebi que não tem outro caminho, né? Não tem outro caminho, porque quando a gente é adolescente, ali pela influência dos amigos, colegas e tal, ali naquele momento, acaba com vergonha de falar. Mas hoje, posso dizer abertamente para vocês, sou cristão e estou aqui, né, em Portugal e me esforçando, correndo atrás para poder fazer o melhor possível, não só para mim, mas para todos aqueles que estão ao meu redor, né? Para os meus familiares e amigos que estão me ajudando nessa caminhada. Grato a Deus, a minha palavra agora é de gratidão, né? Mas você está gostando? Claro, estou gostando. Por mais que eu não expresse alegria, né, nesse vídeo, ou até mesmo o meu semblante não expresse esse momento, essa felicidade, mas assim, é porque ainda estou me adaptando. Às vezes eu olho assim o fuso horário no Brasil lá, agora mesmo provavelmente deve ser mais ou menos 1h da tarde, né? Aqui já é quase 5h da tarde. Então, assim, o corpo vai percebendo que tá tendo uma mudança de horários e às vezes da noite você fala na mente, eu quero dormir, mas o seu corpo ainda não está habituado com esse horário e tal. Mas enfim, para finalizar, né, tô deixando aqui esse relato, né, para vocês não desistir, né, dessa caminhada. Se vocês optar de vir para Portugal ou até mesmo para qualquer outro país no mundo, não desista, porque você pode
conquistar algo ainda maior. Porque Deus, ele é o dono do ouro e da prata, ele criou você, ele pode proporcionar algo para a tua vida ainda maior. Assim como já proporcionou na minha e está proporcionando. Deus, ele é contigo. E minha palavra é essa, gratidão. Gratidão, e assim eu encerro, esse relato, Assim, não é um vídeo bem detalhado, mas assim é o que eu posso fornecer de informações para quem está precisando. E as pessoas que querem mais informações sobre o que eu passei, deixa nos comentários, se inscreva no canal e ative o sininho, compartilhe, e a gente vai buscar trazer mais informações e detalhadas para poder estar ajudando o máximo de pessoas possíveis. Estou iniciando no canal, estou iniciando agora fazer vídeos, não tenho uma das melhores dicções, não tenho boas palavras, ainda não sei me expressar muito bem, mas vou melhorando cada dia que eu fizer um vídeo para o canal, e conto com a ajuda de vocês.